Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma leitura aqui no canal da Cigana Nádia com o tema Três recadinhos para vocês. Quais são os três recados que vocês precisam saber no dia de hoje? Vamos lá? Vamos começar então com o tarô. Três recadinhos que vocês precisam saber. Vocês não podem sair daqui sem saber desses recados. Vamos lá. Embaralhando, cortando em três. Vamos descobrir quais são esses três recados. Nós temos a carta da estrela, carta do enforcado, mais duas, rainhas de espadas e a carta da força. Aqui eu vejo uma situação onde você está extremamente desconfortável, né? Tentando ser racional ao máximo para ser justo ou justa, né? Em uma situação. É algo que você está precisando de cura, né? Você aqui eu vejo você tentando se colocar aí, né, em um lugar centrado para que você tenha entendimento de uma situação, né? A estrela, a carta do estrela é a carta da análise, é a carta onde você pega um objetivo e trabalha nesse objetivo para a realização desse objetivo. Mas eu vejo que talvez isso esteja trazendo algum tipo de desconforto para você, né? A carta do enforcado, ele está numa posição que não é muito interessante para ele, né? Que não é confortável para ele. Então, talvez para que você realize esse objetivo, para que você construa de fato esse objetivo, você tenha que se colocar em um local desconfortável, né? em um momento desconfortável. Mas isso não é definitivo, tá? Aqui eu vejo você com a energia da Rainha de Espadas, você muito racional, sabendo que esse desconforto não é eterno, né? Que isso vai acabar uma hora. Por quê? Porque é questão de justiça, né? É questão de resultado. Justiça está intimamente ligado a resultados, né? Então, para que você tenha esses resultados da forma que você quer, você precisa desempenhar essa função de ser mais racional, de ser mais analítico, né? Então, isso é algo que traz um desconforto inicial, mas que vai ter um resultado lá na frente. Então, se você tem algum projeto que está te deixando desconfortável, te tire da zona de conforto, é importante que você seja racional e continue nessa linha, né, de raciocínio, nessa linha de objetivo, tá? Para que você tenha aí os seus esforços recompensados, tá bom? E isso aí vai para diversas áreas da vida. Por exemplo, a pessoa, né, está querendo perder peso. Então, ela tem um projeto aqui, né, onde ela vai ter que ficar desconfortável, vai ter que alterar a sua rotina, né, de repente fazer marmitas, né, com alimentos mais saudáveis, né, vai mexer na rotina dele ou dela, né, vai ter que acordar cedo para treinar, né, e isso a pessoa é um pouco desconfortável, por quê? Porque a pessoa está saindo da inércia, está saindo da zona de conforto, está saindo daquilo que era natural, né, que era cômodo para ele ou para ela. E aí a pessoa tem que ser racional, tem que colocar esse objetivo como principal na vida dele ou dela, para quê? Para atingir os resultados, entende? Então isso daí foi só um comparativo, né? Só uma associação. Para diversas pessoas são coisas diferentes, não obrigatoriamente perder peso, ok? Mas aqui é só um exemplo que eu dei, que para você conquistar aqui o seu objetivo, você precisa sair da zona de conforto e ser racional, pensar, né? E de fato se empenhar para que isso aconteça, ok? Só depende de você. Então esse é o principal recado aqui no primeiro recado, né, na primeira linhagem aqui. Vamos agora ao segundo recado. O que mais que os nossos consulentes precisam saber no dia de hoje? Vem aqui a carta da Rainha de Paus, seguida com o 7 de espadas, Rainha de Copas, duas rainhas na mesa, e a roda da fortuna. Aqui é um aviso de alerta, né? Aqui nós temos um alerta para que você tenha cuidado com impulsividades. Por quê? Porque você pode aqui, né, vir ou a sofrer um golpe, né? Um golpe no que diz que algo sorrateiro acontecendo, né? Aqui eu vejo muito uma situação onde você, né, tem uma energia muito forte, uma energia aqui da Rainha de Paus, onde você muitas vezes não consegue controlar determinados impulsos, né, seja vendo uma injustiça, você fala, e aí você briga, né, e aí você acaba perdendo a razão, né, por quê? Porque aqui eu vejo um cenário uma rainha de paus e uma rainha de copas. Então, assim, de repente, você entra em alguma situação onde você é impulsivo, impulsiva, e isso se volta contra você. E isso pode trazer algum tipo de infortúnio, tá? Então, cuidado com a impulsividade. Aqui fala muito disso, tá? Cuidado com a impulsividade para quê?
alguém não se faça de vítima, né, em uma determinada situação, tá? E isso se virar contra você. Então, aqui pede cuidado aí com as atitudes, com as suas falas, tá? Para que isso não se volte contra você, tá? Para que você não fique, né, mal visto, mal vista pelas pessoas. Então, aqui pede cuidado em relação a isso. Terceiro recadinho, aqui nós temos as de copas, o juízo, 4 de ouros e o 2 de paus. Aqui eu vejo uma situação, né, que envolve o contexto amoroso. E aqui, né, em algo que relacionado aqui ao contexto amoroso, que vai ter um desfecho, né? A carta da justiça, ela fala de desfechos, né? A carta do juízo, desculpa, né? Que aqui nesse deck seria equivalente à carta do julgamento, né? Então aqui é importante que você tenha em mente o que você quer na sua vida, tá? Porque aqui eu vejo um certo grau de apego e dificuldade para se fazer algum tipo de mudança nesse setor. Então aqui eu vejo que talvez envolva até mesmo relacionamentos longos, né? A carta aqui que fala de romances já bem estruturados, de bastante tempo, ou então pessoas do passado retornando, tá? Então aqui eu vejo esse contexto aparecendo e você tem que saber o que você vai fazer diante disso. Tá? Eu vejo aqui você tendo que tomar uma decisão, talvez, e tem que ser uma decisão que não esteja baseada em comodismo, né? Porque a carta 4 de ouros, ela fala muito de apego, né? Então aqui pede para que você tenha um certo desapego para fazer essa escolha que envolve aqui um setor amoroso, tá? A carta do julgamento, né, falando que tem algo aqui ou renascendo, ou algo retornando, ou algo, né, se modificando e que você precisa desapegar para poder fazer escolhas, tá? E escolhas aqui que dependem de você. O 2 de paus fala que se você não fizer escolhas, né, que o seu coração realmente almeja, você vai ficar aqui numa situação extremamente parada, né, paralisada, estagnado. Então aqui precisa, eu vejo que aqui há uma necessidade de ação da sua parte, né? Eu vejo você muito acomodada dentro de uma relação, ou então dentro de um contexto amoroso, tá bom? Então aqui pede mais atitude da sua parte, mais movimentação da sua parte. Ok, esses são os 3 recadinhos de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Se gostou, deixa um like, curte, compartilha, hypa se aparecer essa opção, tá? Que você vai ajudar no crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.